Alguma dúvida em relação às aulas passadas? Né? A gente estava vendo a questão da álgebra geométrica. Eu falei ali como que ele se resume em termos de os números complexos. Né? Então, estava tentando estimular vocês a entender por que a gente usa, né, um número complexo Z pertencente a esse C aqui, né? Onde o C é igual ao conjunto dos pares A e B, né? Tal que A e B pertence aos reais, né? E que a gente pode, vamos escrever assim para simplificar a nossa vida, A mais B, certo? E I ao quadrado igual a menos 1. Tá? Então, só por simplicidade, esses aqui são os números complexos, e a gente viu que esses números complexos, eles coincidem também com aquela álgebra, né? Que você encontra pegando a base E1, E2, né? Que satisfaz EI, EJ igual a 1 se I igual a J e 0 se I diferente de J. Certo? Professor, eu acho que eu perdi essa parte de números complexos de álgebra geométrica. O que seria essa álgebra geométrica? A ideia da álgebra geométrica é a seguinte: você tem aqui um plano cartesiano, ou no fim você pode ter um espaço tridimensional, mas vamos começar com o plano cartesiano. Então a ideia é o que nós queremos fazer é o seguinte: a gente tem aqui o plano, e você pode pensar em estruturas geométricas que existem no plano. Né? Então no plano você pode pensar num ponto sem dimensão, certo? É um tipo de estrutura geométrica que você tem. Você descreve ele aqui com um número, ou seja, você diz quanto que, digamos, você tem de intensidade nesse ponto. Pode ser, por exemplo, a temperatura num ponto, pode ser a densidade num ponto, ou seja, essa estrutura unidimensional é uma característica que só depende de um número, tá certo? Então você pode, por exemplo, olhar para o ar dentro dessa sala e pensar que em cada ponto dessa sala tem uma certa densidade, que é um número, tá certo? Que é a quantidade, né, média ali de partículas por volume. Então, isso são as quantidades que têm dimensão 1 aqui, tá certo? Que a gente pode chamar de pontos. Tá certo? Então, pontos têm dimensão 1. Só que outra coisa que você pode ter é o seguinte: você pega essa mesma sala, aí você olha aqui o ar, aí você vê uma densidade. Mas você pode pegar essa densidade, pode pegar a velocidade das partículas ali. Então, cada ponto, em um ponto dessa sala, existe uma outra estrutura geométrica que é a velocidade. Só que a velocidade, ela tem a seguinte característica: ela não é só um número, ela é um número, que seria um módulo, mais uma direção. Então, na verdade, ela fica sendo descrita como um vetor. Certo? Então, um vetor tem dimensão 2. Ok? E aí você pode pensar numa outra coisa aqui ainda. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar aqui na sala, você pega num certo ponto aqui. E nesse ponto você tem, digamos, partículas que estão ligadas, tá certo? Pode ser um átomo, pode ser... De alguma maneira as partículas estão ligadas de forma que elas estão girando uma em torno da outra, tá certo? Então isso vai te dar uma noção de área, porque quando você gira, você não gira numa reta, você gira numa área. Certo? Você gira em alguma coisa que forma um plano. Então as partículas podem estar girando assim, elas podem estar girando assim, elas podem estar girando assim, né? E outra coisa, elas podem estar girando assim, elas estão nesse plano, né? Mas elas podem estar girando assim, é o mesmo plano. Então como você distingue o fato de que você pode girar aqui no sentido anti-horário ou no sentido horário? Com um certo sinal. Então você diz o seguinte: eu estou girando aqui numa área grande, né, e estou girando no sentido horário. Eu falo que então isso aqui é mais um certo área A. Ou se eu estou girando no sentido horário, eu estou girando menos nessa mesma área. Tá certo? Então você tem aqui o bivetor. Tá? Que é dimensão 1. No espaço, no plano, só existe um conceito de área, ou seja, sempre é assim. Só que pode ser para cá, né, ou pode ser uma área girando para cá. Certo? Então, o bivetor é uma área, que é um número, só que ele pode ser positivo e negativo para dizer se a coisa está girando assim ou se está girando assado. Certo? O vetor, ele te diz para onde a partícula está indo, e o ponto te diz quanto que você tem de alguma coisa num certo ponto do espaço. Certo? Você pode parar, deitar no sofá, olhar para o teto, ficar pensando se existem mais elementos geométricos, e você vai
pode se convencer que não tem mais nada além disso, tá certo? E é o caso. Num plano, você não tem uma estrutura geométrica além dessas três, certo? É claro que você pode falar, bom, mas existem inúmeras formas de áreas diferentes, existem vetores de todos os tipos, sim, é verdade, mas ainda são dessa classe de objeto, entendeu? Então tem essa classe de objetos, essa classe de objetos e essa classe de objetos, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a ideia da álgebra geométrica é você criar uma estrutura algébrica que reflita esses elementos geométricos, tá certo? Então, na álgebra geométrica, você inclui um número, você bota o número 1, porque o número 1 você pode multiplicar por alfa e obter qualquer número alfa, certo? Você já vai entender porque eu botei o número 1. Outra coisa que você pode ter é uma base, E1, E2, e aí você tem a base E1, E2, né? De forma que você pode pegar alfa, E1, mais beta, E2, e aí você produz um vetor qualquer. Você concorda? E1 e 2 é como o I e o J, no caso. É exatamente como o I e o J. É a base. São as bases. Elas são ortogonais. Isso, nem sempre, mas a gente está fazendo a construção mais simples possível, em que eu estou exigindo que elas sejam ortogonais. Ou seja, o produto interno entre E1, E1 é igual a 1, E2, E2 é igual a 1, e E1, E2 é igual a 0, e E2, E1 é igual a 0. Então, eu estou exigindo ortogonalidade, tá certo? Então, eu estou dizendo, por exemplo, se você quiser chamar esse cara de chapéu, esse cara de J chapéu, né? Eu estou dizendo que eles têm aqui uma diferença de 90 graus entre eles, certo? Por definição. Então é só isso, não tem nenhum segredo aqui. Por que eu escrevo assim? Porque nem sempre você vai ficar no IJK. Você vai rapidamente perceber que as coisas vão ter mais de 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões. Então, quando você usa uma anotação dessa aqui, geralmente você estende facilmente para qualquer número de dimensões. Você bota aqui um EI, onde esse I pode ir de 1 a 1000, entendeu? Então você pode ter uma base no espaço vetorial de dimensão 1000, entendeu? É mais geral. É só uma generalização da notação. E ali é a combinação linear. Exatamente. Da mesma forma que você escreve um vetor qualquer como combinação linear de chapéu e J chapéu, o vetor V também é uma combinação linear de E1 e E2. Se você colocar igual a 0, para provar que são independentes, o alfa ou o beta tem que ser 0. Para provar que eles são linearmente independentes, você tem que provar que essa igualdade só vai ser satisfeita quando alfa e beta forem 0. E aí você usa isso aqui. Porque aí você pode pegar essa expressão, né? Você pega essa aqui, alfa E1 mais beta E2 igual a 0. Aí você tira o produto interno dos dois lados por E1. Aí vai ficar assim, alfa E1 mais beta E2 E1 é o produto escalar, isso. Então você tira o produto escalar aqui, dos dois lados, né? Esse cara que você tem que lembrar que é o vetor nulo, né? Então, porque é uma igualdade de vetores, né? Então você tira o produto escalar aqui dos dois lados, o produto escalar de E1 com E1 dá 1 e E2 com E1 dá 0. Então isso aqui dá alfa igual a 0. Então você provou que se isso é verdade e o produto entre os elementos de base é dado por isso aqui, logo você prova que alfa é igual a 0. Se você fizer a mesma coisa aqui com E2, você prova que beta é igual a 0. Ou seja, você provou que isso implica nisso. Então você provou que E1 e E2 são linearmente independentes. Certo? E a quantidade de vetores independentes está ligada com a dimensão? O número mínimo de... O conjunto com vetores linearmente independentes máximo te dá a dimensão do seu problema. Ou seja, se você chega numa situação, você tenta botar mais um número linearmente independente aqui, mais um vetor linearmente independente, não consegue, significa que você já está com um que a gente chama de uma base, né? A diferença entre um conjunto de vetores linearmente independentes e uma base é o fato de que a base é máxima. Você não consegue colocar mais um vetor linearmente independente nela. Certo?
Por que que parece uma coisa meio pedante? Porque a gente está meio que insistindo numa coisa que é meio óbvia, né? A gente já viu o que é 2 dimensões. Mas aí, justamente, você usa isso como uma âncora cognitiva, porque quando você estiver trabalhando num sistema com muito mais dimensões, muito mais difícil de interpretar, essas regras que você aprendeu aqui num texto onde a intuição é clara, vão ainda valer na situação onde a intuição não é mais clara, entendeu? Então, por isso que a gente olha para essa situação mais simples, entende as regras, para você poder, então, transpor essas regras para uma situação mais complicada. A álgebra geométrica, ela tem alguma coisa parecida com a álgebra linear? Tem. Deixa eu só finalizar aqui. Então, aqui a gente tinha o escalar, o vetor, e você tem agora o bivetor, que eu vou escrever aqui, que é esse cara aqui, E1, E2. Esse cara, ele representa, pela regra da mão direita, uma coisa que vai aqui, ó, E1, E2, né? Então ele faz assim. Então você pode pensar que esse cara aqui é o positivo, tá certo? E se você montar o E2, E1, a gente viu lá atrás que isso aqui é menos E1, E2. Ou seja, o sinal aqui carrega a direção da rotação. Se ele está girando assim, eu posso convencionar que isso é o positivo, e se ele está girando assim, eu convenciono que é o negativo. E você vê que, no caso bidimensional, só existe um conceito de área, então, porque só existe um conceito desses caras aqui. A gente viu lá atrás que E1 é igual a zero, porque isso aqui é antissimétrico. E E2 também é igual a zero, certo? Isso vai se manter para o caso tridimensional e vai facilitar muito a nossa vida, tá certo? A álgebra linear, ela está mais preocupada de forma geral de fazer o quê? Eu pego um vetor e, como eu falei para vocês, um vetor ele sempre pode ser escrito como uma sequência de números, né? Ou seja, um par ordenado, um trio ordenado. Então você pode pensar no vetor assim. E é claro que isso é confuso, porque olha a diferença. Eu estou dizendo que o vetor é isso aqui, mas eu estou dizendo para você também que o vetor é isso aqui, ó. Cadê? Eu já apaguei? Aqui. O vetor é esse cara aqui também. Então você pode ficar confusa com o fato de que eu estou falando do mesmo tipo de objeto e estou representando de formas diferentes. Existe uma coisa chamada base canônica vetorial, né, ou matricial para os vetores, que é o seguinte: eu posso sempre pegar esse vetor especial e associar com E1. E posso pegar esse vetor especial e associar com E2. Essa associação pode ser feita de maneira formal, precisa, tá? Aqui eu só estou dando a ideia para vocês. Então, vocês vejam, isso aqui, V, pode ser escrito como V1 vezes 1, 0, mais V2 vezes 0, 1. Então, aqui fica evidente que essa representação aqui em termos de matrizes coluna, ela tem o mesmo tipo de estrutura dessa aqui, ó. V1, V2, E2. No curso de eletro, eu ensino isso, no curso de mecânica quântica eu ensino essas coisas com um pouco mais de detalhe e mostro que, se você quiser ser realmente preciso matematicamente, você dá um símbolo diferente para o V quando ele é escrito assim e um símbolo diferente para o V quando ele é escrito assim. Tá certo? E talvez o que confunda vocês nessa altura do campeonato é que vocês não têm essa distinção feita de forma clara para vocês. Tá certo? Mas são duas maneiras de representar a mesma coisa, né? Só que de formas diferentes. Mesmo representando a mesma coisa, você dá símbolo diferente para cada um? Pois é, às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz. Então, por exemplo, é muito comum você encontrar, por exemplo, uma outra situação que a gente faz esse tipo de abuso de linguagem, né? Porque, assim, se você for querer realmente ser preciso, você não pode fazer isso que eu fiz, né? Só que, às vezes, você está fazendo muita conta, às vezes uma coisa evidente para todo mundo, então as pessoas fazem esse abuso. Então, por exemplo, você tem uma f de x e y, né? Aí você fala, isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Aí lembra que a gente introduziu coordenadas polares, né? As coordenadas polares, x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Se eu substituo aqui, vai ficar assim, f,
Aí o abuso que a gente faz é que geralmente a gente pega essa f e escreve assim, ó, r e θ. E aí fica como? Aqui vai ficar r quadrado cosseno quadrado de θ mais r quadrado seno quadrado de θ. Certo? Boto o r quadrado em evidência, vai ficar cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1. Então você vê, nas coordenadas polares, essa função é r quadrado. Nas coordenadas cartesianas, essa função é x quadrado mais y quadrado. O abuso de linguagem é que a gente usa a mesma letra aqui, ó. Né? Se você for pensar de maneira matemática pura, essa expressão que deveria ser escrita assim, ó. R quadrado mais θ ao quadrado. Mas isso aqui não faz sentido, tá? Se você quiser pensar de uma maneira seguinte, ó, isso aqui é f de x e y é assim, então f de r θ é assim. Então o que você está escrevendo no fim? Na verdade, você está lembrando que isso aqui é uma função x como função de r θ, certo? E essa aqui é uma função y de r θ. Ou seja, você está fazendo uma reparametrização do seu problema. Então, a maneira mais precisa de expressar a função f nas novas coordenadas seria você escrever f de x de r θ e y de r θ. Certo? Só que frequentemente usa-se um certo abuso de linguagem e escreve, então eu vou botar uma interrogação aqui, esse cara assim. Enquanto, se você quiser ser preciso, você teria que pelo menos trocar a letra aqui para um G aqui. Certo? Então, vocês provavelmente estão vendo isso em cálculo quando vocês veem funções de mais de uma variável. Né? Não sei se vocês já começaram a ver transformações de coordenadas, mas isso é uma transformação de coordenada. Isso que é o fundamento matemático mínimo que vai levar a gente eventualmente lá para a relatividade geral. Certo? É quando você fala o seguinte: essa informação dessa função expressa em termos de r θ ou expressa em termos de x e y tem que ser fisicamente equivalente. Não tem que mudar nada na minha dinâmica, a minha física não pode mudar porque eu mudei a maneira que eu estou dando coordenada para os pontos. E aí essa insistência nessa invariância que nos leva à relatividade geral, por incrível que pareça. Professor, a gente vai ter aula de geométrica depois? De física? Vocês vão ver tudo que eu falei de álgebra geométrica aqui, vocês vão ver em cálculo no final do cálculo 2. Vocês estão no final do cálculo 1 agora, né? Indo pro final. Então, no final do cálculo 1, no final do cálculo 2, o que vocês vão ver? Vocês vão ver gradiente de f. Já ouviram falar de gradiente? Então, pega uma função escalar, e então você tem uma função aqui, né, no espaço, digamos que a densidade, você quer saber a taxa de variação da função em relação a uma certa direção. Você quer saber quanto que a função f varia numa certa direção. E isso é dado por esse cara aqui, ó. É o produto escalar entre o gradiente e a função v. Isso te dá quanto que f varia nessa direção aqui. Tá certo? Vocês vão ver também esse cara aqui. Eu tenho um campo vetorial. Um campo vetorial é o quê? Cada ponto do espaço eu designo um vetor. Então, um vetor aqui. Então, vocês vão ver que, por exemplo, o campo elétrico é um campo vetorial. Porque ele te dá o campo elétrico gerado por uma carga em cada ponto do espaço. Tá certo? E aí você vai encontrar esse cara aqui, ó. O rotacional. O rotacional, ele é o bivetor, né? Porque o rotacional é o seguinte, imagina que eu tenho um campo vetorial aqui. Meu campo vetorial ele faz assim, ó. Ou seja, meu campo elétrico aqui aponta para cá, depois ele aponta para cá, aponta para cá e aponta para cá, certo? Então você quer saber se o seu campo elétrico ele tem rotacional ou se ele não tem rotacional. Então você tira o rotacional do campo elétrico. Por exemplo, esse campo elétrico que eu desenho aqui claramente tem rotacional. Mas você pode pegar nessa região aqui, o campo elétrico vai ser assim, ó. Ele está sempre apontando na mesma direção. Ele não tem rotacional. E é claro que vocês vão ver que no eletromagnetismo a presença de rotacional do campo elétrico, na verdade, te dá dando a ideia de que tem a presença de um campo magnético. Então, a relação entre o campo magnético e o campo elétrico está associada a esses rotacionais aqui. Vocês lá em cálculo 2 vão ver que o rotacional te dá um pseudo-vetor.
Por que te dá um pseudo-vetor? Porque, na verdade, não é um pseudo-vetor, não é um vetor, na verdade, é um bivetor. Só que você projeta o bivetor com aquele i especial. Aquele i que a gente estava vendo aqui, quando eu mostrei a parte... Aquele i, no caso tridimensional, ele leva um bivetor de volta num vetor. Então, geralmente, você vê esse cara aqui assim, ó. Né? Você vai ver esse cara aqui como o rotacional de F. Certo? Além disso, você poderia pensar o seguinte. Lembra que esse cara aqui te deu uma área, né? Só que você poderia ter uma coisa assim, ó. E1, E2, E3. No caso tridimensional, esse cara aqui te dá um volume. Né? Se você botar aqui 3 vetores, não só a base, você vai ver que a fórmula que vai aparecer aqui na frente é a fórmula do volume do paralelogramo gerado por esses 3 vetores. Certo? E vocês vão descobrir que essa fórmula aqui, ela está associada com essa fórmula aqui. E1, produto interno, E2, E3. Aí a gente tem que botar um parênteses aqui. Não tem como fazer produto vetorial com 3 vetores. Tem como fazer produto externo com 3 vetores. Mas se você... Ah, não, você pode, mas é porque aqui isso já tem outro significado. Quando você usa as regras da álgebra geométrica, você descobre que o significado dessa expressão está associado a essa expressão aqui. Está vendo que a presença desse i, ela transforma um produto externo nesse cara aqui? E o i transforma o produto interno em produto externo também. Por isso que é uma coisa que é mais simples de interpretar na álgebra geométrica, fica mais difícil de interpretar assim. Mas isso aqui é uma área, isso aqui é uma projeção da área, se você quiser pensar assim, e aí isso te dá o volume. E esse cara aqui também, já fica claramente que é um volume, tá vendo? Porque o produto externo ele vai aumentando a dimensão da estrutura geométrica que você está trabalhando. Então sim, vocês vão ver a álgebra geométrica, só que não com os nomes que eu dei para vocês. Eu estou mostrando para vocês uma coisa um pouco mais avançada, né? Mas os conceitos são idênticos, certo? Ou seja, no cálculo vetorial de Gibbs, que é o que vocês vão aprender, vocês vão ver escalar, né? Escalar, vetor, pseudo-vetor e pseudo-escalar. Certo? Vocês vão ver essas 4 entidades aqui. E aí vocês vão ver como é que manipula tudo usando o produto vetorial e o produto interno. Na álgebra geométrica, esse cara aqui é o escalar, esse cara é o vetor, esse cara é o bivetor e esse cara é o trivetor. Certo? Ou seja, os elementos são os mesmos e as fórmulas são as mesmas, só que você vai aprender com uma certa cara, né? Enquanto na álgebra geométrica as coisas ficam mais claras. No curso que eu dava, porque agora não estou dando mais frequentemente Eletro 1, eu ensinava essas coisas, porque aquelas fórmulas que você pegar o livro do Griffiths, que é um livro muito usado em Eletro, ou o livro do Jackson, que é um livro mais avançado, a primeira coisa que você vai ver é que você vai ver na contracapa, vai ter todas aquelas fórmulas vetoriais. Quanto é que é rotacional do rotacional, produto escalado do vetorial e assim por diante. Essas fórmulas, elas ficam muito, como é que se diz? Misteriosas quando você pensa só em produto interno e produto vetorial. Quando você introduz o produto externo e o produto interno, fica tudo mais simples, entendeu? Porque você não está mascarando um bivetor como um vetor, nem um trivetor como um escalar. Produto interno e produto escalar. Produto interno e produto escalar é a mesma coisa. O produto externo é esse produto aqui que leva você a um objeto de grau maior. Então você pega assim, o produto externo de um vetor com vetor é uma área, o produto externo de uma área com vetor é um volume. Se você estiver no espaço-tempo, o produto externo de uma área com uma área é um quadrivolume, ou um produto de um volume com um vetor é um quadrivolume, e assim por diante. Você está sempre aumentando o grau do seu objeto. E isso funciona sempre, tá, pessoal? Inclusive, quando vocês forem ver estruturas algébricas que vão representar as partículas, é o mesmo tipo de estrutura. Você tem o estado de uma partícula, estado de 2 partículas, estado de 3 partículas, isso é dado pelo produto externo, né, no caso dos férmions. É a mesma estrutura, você aumenta o grau do tensor que você está trabalhando. O senhor falou também dos números complexos. O senhor falou, ficou mais
no ar e belezas sociais, e outra para ver igual nos outros. Você usou outras coisas ligadas também com a álgebra geométrica? Sim, eu mostrei o quê? O que eu mostrei? Deixa eu... Se você pega... Ah. Isso. Isso, é isso mesmo. O duplo vetorial, ele está associado ao quê? Né? Você está falando o seguinte, E1, E2, E3. Esse cara aqui, na verdade... Opa. Vamos pensar geometricamente, né? Então, eu estou aqui no espaço tridimensional. Então, eu tenho meu x aqui, meu y aqui, meu z aqui. O 2, 3, ele é esse cara aqui, né? 2, 3 é para cá. Certo? Então, é um vetorzinho que aponta para cá. Certo? Então, esse cara aqui está apontando aqui para o x. Só que esse cara aqui, dá E1 com E1 é 0. O que significa isso? Que eles são paralelos e por isso deu 0, né? Mas que estrutura que está por trás do que está acontecendo aqui? O que você acha que a gente está fazendo quando você está encontrando 0 aqui? Porque tá vendo, eu estou tentando pegar uma coisa que tem a ver com a área, aí eu estou pegando outra coisa aparentemente em relação a uma área e estou encontrando 0. O que vocês acham que pode estar acontecendo aqui? O 2 vetorial é 3 e a área do paralelogramo. Ah, não, mas seria em módulo, né? Isso, esse cara aqui é a área do paralelogramo, isso. Mas eu acho que a área do módulo linear ia dar só um vetor perpendicular. Isso. Então, na verdade, você pode ver o seguinte, ó. E se eu botar um E2 aqui? Opa. Se eu botar um E2 aqui, o que acontece? Dá E1, isso aqui dá E1, né? E aí E2, E1 aponta para cá. Isso aqui é um vetor, certo? Esse cara aqui é quanto que essa área está projetada nessa direção aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma maneira mais fácil isso. Imagina o seguinte. Vocês viram essa relação aqui, né? Digamos que eu tenho V e U. E aí vocês viram que essa projeção aqui, ou seja, eu pego esse V nessa direção e multiplico o tamanho do V aqui pelo tamanho do U. Isso é o produto interno. É quanto que V está projetado na direção U, certo? Isso está claro para vocês? É esse tamanho aqui vezes esse tamanho aqui. É esse produto aqui. Isso que é o cosseno, né? É o cosseno do ângulo entre eles vezes o módulo deles. Mas isso é a mesma coisa que se eu projetasse um no outro, certo? Então até aí tudo bem. Agora digamos o seguinte, digamos que eu tenha aqui um vetor, no caso bidimensional, Tá. Deixa eu fazer aqui no caso tridimensional. Então, digamos que eu tenho um plano aqui. Eu tenho uma área aqui, tá certo? E eu quero saber quanto que esse vetor aqui, ó, né, tá projetado nessa área aqui. Ou seja, quanto que um vetor tá dentro dessa área aqui. Se esse vetor tá ortogonal, quanto dele está dentro dessa área? 0, certo? E se ele está no plano, ele vai estar projetado o máximo dentro da área, tá certo? Então, quando você faz essa conta em álgebra geométrica, o que você vai encontrar? O produto interno do produto externo. Opa. Esse aqui é um E2, esse aqui é um E2, esse cara é E3. Esse cara aqui vai ser um certo U qualquer.
certo? Então esse U aqui, ele vai ter uma projeção aqui. Veja, essa conta ela fica mais clara o que está acontecendo. Quando você transforma, quando você evita usar o produto externo e usa o produto vetorial, essa expressão se transforma em U vetor E1, E2. Que é mais difícil de interpretar. Não é ali eu produto externo 2, área do paralelogramo, e o produto escalar significa quanto que o vetor U está perguntando. Dentro daquele plano, exatamente. E quando dá zero, é porque está perguntando. Porque ele está perpendicular ao plano, exatamente. Parece uma extensão, né, do produto escalar. É uma extensão do produto escalar, que digamos, é naturalmente introduzida na álgebra geométrica. Todas aquelas regras que eu dei para vocês de álgebra geométrica já valem para esses produtos com mais de um objeto. Aquilo ali se estende naturalmente para tudo. Enquanto esse negócio aqui você vai ter que decorar todos eles. Certo? Então a vantagem na cabeça de quem inventou isso aqui é que você não precisa falar nada mais do que vetor e escalar. Acabou. Só que você precisa meio que, de certa forma, introduzir o pseudo-escalar e o pseudo-vetor e o produto vetorial. E o produto vetorial é essa coisa meio estranha, que é uma área, mas que é um vetor, entendeu? E isso cria esse tipo de dificuldade aqui. Né? Ou seja, esse cara aqui eu tenho mais dificuldade... É porque eu já estou acostumado, então eu olho para isso aqui e sei que esse negócio aqui, quando eu tenho um produto vetorial de um vetor com pseudo-vetor, isso na verdade é um produto interno. Mas é porque eu já sei disso, entendeu? Vocês olhando para isso aqui, vocês vão ter que decorar o significado desse negócio. Certo? Essa que é a grande vantagem da álgebra geométrica. Ela deixa mais evidente as estruturas geométricas mapeadas nas estruturas algébricas. Certo? E no curso, onde que a gente vai usar os números complexos? Vocês vão ver o número complexo já mais para trás, assim, mais lá no começo, quando vocês forem ver o seguinte. Você tem um certo espaço de funções, f e g, pertencente aqui a essas funções aqui. Certo? Então, esses caras aqui é o espaço das funções de x, né? Então você pode pensar no f de x, né? E g de x, né? Ambos levando de R em R, né? E você quer transformar esse cara num espaço vetorial, certo? Aí, essas funções aqui, você precisa complexificar elas. Você vai ter que fazer com que essas funções tenham valores no espaço dos números complexos, certo? E aí você vai dizer que o produto interno é assim. F de x, g de x, dx. É claro que eu estou falando um negócio bastante avançado para vocês, mas esse produto interno aqui, para esse espaço de funções, é o espaço onde a mecânica quântica existe, certo? Ou seja, um estado quântico é representado por uma função complexa num espaço com produto interno. Esse cara aqui, se você quiser pensar, é o produto interno de f com g. Ou o produto escalar de f com g. Mas agora o seu produto escalar é uma integral, tá certo? Um espaço desse tipo aqui é o que a gente chama de um espaço de Hilbert. E é o espaço de Hilbert, os espaços de Hilbert onde a gente faz mecânica quântica e teoria de campos. Um espaço vetorial? É um espaço vetorial. O espaço vetorial, para ele ser definido, ele precisa de um corpo. Isso. E aqui o corpo é o complexo, são os seus complexos. Duas operações, uma de adição, outra de produto por escalar. Isso. E respeitei certas regras. Né? Uhum. E os elementos são chamados de vetores, mas não necessariamente os vetores que conhecemos. Exatamente. E espaço vetorial tem um espaço de função, o espaço euclidiano que nós conhecemos, e dos complexos também, de matrizes, todos são espaços vetoriais. É tudo espaço vetorial, infelizmente. Ou seja, as próprias matrizes são um espaço vetorial. E para definir um espaço vetorial não precisa do produto escalar, do produto interno. Não, isso é uma estrutura adicional. Ou seja, O produto externo também, adicional.
Também. Na verdade, tem uma certa nuance. O produto interno, ele precisa de informação a mais. Ou seja, quando eu defino o meu produto interno, eu não estou pegando só a estrutura de espaço vetorial e colocando uma estrutura natural nele. Eu preciso fazer uma escolha de como é o meu produto interno. Aqui na prática, vocês vão ver, quando vocês forem estudar uma coisa chamada problema de Sturm-Liouville, que o produto interno um pouco mais geral, ele tem um peso aqui. Né? E esse cara seria o produto de F com G. Esse peso aqui, ele precisa ser escolhido de acordo com o operador diferencial que você está trabalhando para que você tenha certas características para o seu problema. Né? Então, essa escolha desse peso aqui te diz como que aquela estrutura de produto interno foi escolhida. Se você quiser pensar no produto interno do espaço lá tridimensional, você pode pensar assim, ó, tem o X, né? Vamos pegar o V, né? Escalar U, e esse negócio aqui vai ficar assim, V1, U1 mais V2, U2, certo? Mas você vai descobrir que você tem outras escolhas de produto interno aqui. É que aqui você implicitamente tem o número 1 aqui e o número 1 aqui. Mas você poderia botar números diferentes aqui. Aí você se pergunta, bom, mas o que significa então se eu boto um número diferente aqui e aqui? Na verdade, você vai descobrir que esse produto interno aqui é o produto interno com esse cara aqui igual a 1, esse cara igual a 1, é o euclidiano, que dá a geometria euclidiana com o teorema de Pitágoras funcionando e tudo mais. Mas você pode ter outros produtos internos para outras geometrias. Se a sua geometria não for euclidiana, for uma geometria esférica, por exemplo, o produto interno vai ser diferente. Tá certo? Então, o produto interno ele é arbitrário nesse sentido, uma estrutura que você coloca extra. O produto externo não. O produto externo é único, você não tem escolha. Você pode introduzir ou não no seu problema, mas introduzir ele não requer uma nova imposição, não requer nenhuma escolha. Ele é dado, entendeu? Porque ele, na verdade, tem a ver com a estrutura tensorial. É o tensor são os tensores antissimétricos que você consegue formar. Então, exceto por essa nuance, você sempre tem a possibilidade de introduzir o produto externo, né, no seu cálculo. Tensor um objeto matemático pode ser um escalar, um vetor, uma matriz. Isso. Vai aumentando as dimensões. Isso. Mas por que chamam de tensor? Chama de tensor porque, eu vou dar uma resposta tautológica, porque o nome da operação que transforma dois objetos de uma dimensão menor num objeto de dimensão maior é o chamado produto tensorial. Então, basicamente, Por quê, né? O nome tensor tem a ver com o fato de que a gente usava esses tensores para representar tensões. Por que a gente precisa fazer isso? Veja, existem observáveis físicos muito mais complicados do que aquilo que eu estava falando para vocês, né? Do que simplesmente você falar de um ponto, de uma área, de um volume, né? Você pode fazer a seguinte pergunta: como é que um corpo responde quando eu faço pressão nele assim? Né? Então eu posso, digamos, apertar o corpo nessa direção aqui. Então ele vai ter uma certa resposta, né? Você pode também pensar numa certa força de cisalhamento. Eu estou fazendo aqui, eu estou tentando pegar o corpo, fazer uma tensão nele assim. Então agora, para representar essa força que eu estou fazendo aqui, eu estou falando que eu tenho que fazer força em relação a uma certa área. Né? E você pode fazer uma tensão tridimensional também. Você pode tentar forçar uma coisa num certo volume. Certo? Então, na física, você vai ter esses objetos mais complicados porque eles dependem de mais escolhas suas para te dizer o que está acontecendo. Né? Então, eu posso falar de uma pressão isotrópica, mas eu posso falar de uma pressão anisotrópica. Então, a pressão como uma escolha de pressão em relação a uma direção arbitrária, por exemplo. E esses objetos todos são descritos como tensores. Né? Você pode pensar num escalar como sendo uma função, né, que pega um número, pega um ponto do espaço e te dá um número. Né? Você pode pensar nesse cara aqui como né, é um objeto que você dá uma direção e ele te dá um número.
certo? Só que você poderia pensar num objeto mais complicado, deixa eu escrever um símbolo maluco qualquer para ele aqui, né? Você pode pensar num objeto mais complicado aqui, ó, que eu boto uma setinha assim, que ele precisa de 2 vetores aqui, ó. Eu preciso projetar ele em 2 vetores para ele te dar um número. Esse aqui seria um tensor de segunda ordem. Mas você pode pensar que eu tenho um objeto que precisa de 3 vetores para te dar um número, ou 4 vetores para te dar um número. Então, esses são todos os tensores que você pode formar. Fica muito abstrato, porque vocês ainda não viram a necessidade dele na prática, vocês não viram a estrutura matemática que requer a existência dos tensores, mas vocês vão ter que acreditar em mim de que eles realmente são úteis, tá certo? Então, por exemplo, quando você vai falar o seguinte, você tem 20 partículas, certo? E você quer saber uma certa probabilidade. Se você acha que as partículas são descritas por vetores, você vai precisar de um tensor de ordem 20. Porque agora você dá a posição da primeira, a posição da segunda, a posição da terceira até a 20ª, e aquilo ali vai te dar um número, que é a probabilidade de você encontrar aquele sistema de partículas naquela configuração. Por isso que a gente precisa de tensores para descrever as partículas. Só que as partículas, se elas forem idênticas, você pode permutar a posição delas, portanto faz, tá certo? Então, se elas forem idênticas e a permutação for positiva, então são o que a gente chama de bósons, que é a luz, que é a força fraca, a força forte. Se forem férmions, quando você troca a posição de 2 partículas, muda o sinal. Então, num caso você precisa de tensores simétricos e no outro caso de tensores antissimétricos. Mas você vê que o bivetor que a gente está falando aqui é um tensor antissimétrico da mesma forma que um estado que representa 2 partículas fermiônicas. A estrutura matemática é a mesma. Por isso que às vezes é meio complicado de explicar, porque, de certa forma, a gente tem que explicar essa estrutura abstrata antes de explicar a utilização dela, entendeu? Porque como ela permeia vários assuntos diferentes da física, acaba sendo mais interessante para vocês vê-las antes, né? Mas eu não sei se isso é o ideal. A gente na reformulação, a gente está pensando em fazer, paralelo aos cursos de física e de matemática, aplicações mais práticas dessas coisas para ver se estimula vocês mais no começo do curso. Eu achava que vocês veriam agora em cálculo 1, né, nas funções mais variáveis, né? Seria interessante vocês... Sabe por quê? Porque, veja, como é que vocês fazem isso aqui, ó? Vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Uhum. E o senhor falou que a gente, independente do jeito que a gente escolhe nossas coordenadas, tem que tentar a mesma coisa. Uhum. É daí que sai a ideia do postulado da relatividade, de que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial? Isso, mudança de referencial é um tipo de transformação de coordenada mais simples ainda. O Einstein ele vai além disso. Na hora que ele descobre a relatividade restrita e percebe que a física tem que ser invariante sobre mudanças de referenciais, ele fala, não, nem referencial eu quero mudança qualquer, eu quero que eu possa mudar para um referencial acelerado, eu quero que possa mudar para um referencial curvo, eu quero que, não interessa que tipo de escolha eu faça para representar a física, eu quero que a dinâmica seja a mesma, ou seja, eu quero que a teoria não mude. Então, ele estimulado talvez pela relatividade restrita, tanto que a gente fala assim, restrita e geral, né? Porque é uma relatividade restrita às transformações de referencial. E a geral é qualquer transformação, entendeu? E aí ele estende e realmente funciona e leva a relatividade geral, o que é bastante impressionante. E é impressionante o fato de que você não tem muita escolha, né? Tem que ser relatividade geral se você quiser manter as equações de segunda ordem. Se você tenta fazer qualquer outra teoria, ela vira uma teoria de quarta ordem. A relatividade geral é única nesse sentido. É bastante interessante isso. A gente vai ver alguns experimentos, depois que eu terminar essa parte aqui, e aí depois a gente vai ver relatividade restrita, né? Que eu vou mostrar para vocês como que a gente monta os mapas com radar, né? Basicamente, como é que a gente dá coordenada para os pontos do espaço usando só feixes de luz, né? Então, eu jogo luz e ela volta em mim. E aí, dependendo do tempo que ela demorou para ir e voltar, eu vou fazer uma inferência sobre a posição daquilo que eu estou olhando. E aí você vai construindo um mapa do seu espaço. E isso leva às transformações de Lorentz, aos referenciais inerciais. E depois a gente vê a extensão disso para a relatividade geral.
Essa era a pergunta de vocês dois juntos? O senhor colocou lá, acho que o senhor não explicou assim, da onde que vem esse, né? Eu lembro Qual que foi a... ele chegou a falar, falou tipo, alguma coisa, isso aqui formalismo lagrangiano. Eu lembro que você me soltou isso na aula, mas eu não sabia disso que estava. O que eu fiz para vocês, eu fiz um curto-circuito, né? No sentido de um circuito curto mesmo. Eu fui o mais rápido possível para a mecânica hamiltoniana. O que eu fiz? Eu falei para vocês que você pega F igual a mx, dois pontos, certo? Mecânica newtoniana, nada demais. Só que eu vou dar um nome para um certo cara. Eu vou falar que V é igual a x ponto. Ou melhor, eu vou dizer que P é igual a mx ponto, certo? Então não fiz nada demais aqui. Eu vou pegar essa equação e vou reescrever em termos de P. Ela vai ficar assim, P ponto igual a F, certo? E vou complementar aqui com x ponto igual a P sobre M. O espaço de estados, os estados, você precisa das condições iniciais da posição e da velocidade. Isso, ou posição e momento. É o espaço de fase. Isso, Só muda o nome. só muda o nome. Mas, quando vocês forem ver isso do ponto de vista geométrico, muda as características desse objeto aqui também. Por incrível que pareça, esse cara, ele é bastante diferente, né? A maneira que x ponto se transforma é diferente da maneira que P se transforma, tá certo? Um vai ser um vetor e o outro vai ser covetor, certo? Mas, novamente, a gente está adiantando alguns termos aqui. Não tem problema vocês perguntarem, eu vou explicar, mas eu não tenho como fazer toda a explicação profunda dessas coisas agora, tá? Mas o que eu fiz para vocês? Eu falei esse negócio aqui e falei que para forças conservativas você escreve esse cara aqui assim. E eu vou fazer o truque, eu vou escrever esse cara assim, ó. Certo? O que o senhor fez? Eu só escrevi P sobre M como sendo a derivada em relação a P de P ao quadrado sobre 2M. Porque a derivada de P quadrado é 2P, corto 2 com 2 e dá isso aqui. É só um truque, tá? Mas eu vou fazer o seguinte no meu truque, ó. Esse cara aqui é a derivada de V. E V só depende de X. Energia potencial. Eu vou fazer o seguinte, como a derivada de uma constante em relação a X é zero, eu vou somar aqui P quadrado sobre 2M. E como a derivada parcial em relação a P de uma função de X é zero, eu vou somar aqui a energia potencial. Certo? E vou dar um nome especial para esse cara aqui, hamiltoniana. Tá vendo? P ponto vai ser a derivada hamiltoniana em relação a X e X ponto vai ser a derivada da hamiltoniana em relação a P. Então eu usei essa maneira simples de chegar na mecânica hamiltoniana, tá certo? Para estimular vocês em relação às outras coisas todas que eu falei, né? Como que você tira dali uma estrutura de Poisson e assim por diante. Mas você provavelmente vai ver isso de novo no curso de mecânica analítica através do princípio variacional. Ou seja, a mecânica newtoniana ela pode ser derivada do princípio de minimação. Ou seja, você pega todas as possíveis ações de uma trajetória de uma partícula e você descobre qual é que extremiza aquela ação. Aí você descobrir que a mecânica newtoniana é aquela que extremiza a ação, certo? Claro que eu acho que estou falando coisas que vocês não entendem ainda, mas é só para dizer para vocês que tem um outro caminho para você ver essas coisas. E esse aqui parece um tanto arbitrário, né? Por que eu enfiei esse negócio aqui, que não precisava, enfiei esse cara aqui, parece que é um truque que eu estou fazendo. Então essas coisas vão ser mais naturais nesse outro formalismo, tá certo? Que é muito geométrico, tá? Na mecânica newtoniana, vocês vão descobrir que, na mecânica lagrangiana, vocês vão descobrir que vocês vão ter uma coisa assim, ó. Mx ponto ao quadrado sobre 2 menos V. E não mais V. E aí, a maneira que você tira a equação de um movimento aqui é diferente, certo? Vai ser as equações de Euler-Lagrange. E também essas equações que vão sair daqui, elas vêm do princípio variacional e são equivalentes a essa aqui,
tá certo? E aí vocês vão ver como que isso te ajuda a fazer uma série de coisas diferentes no seu problema. Porque se você está na mecânica newtoniana, meio que você, sem pensar, você já está trabalhando com coordenadas cartesianas. Porque a mecânica newtoniana vai ficar diferente. Se você pegar a mecânica newtoniana bidimensional e escreve ela em termos de coordenadas polares, as equações de Newton já são diferentes. Tá certo? Vai ter a derivada segunda de θ, vai ter a derivada segunda de r, a expressão já fica totalmente diferente. E fazer essa transformação na unha toda vez que você for trabalhar com coordenadas diferentes é difícil. Na mecânica lagrangiana as coisas são muito mais simples de implementar. Você consegue fazer o seu problema em qualquer sistema de coordenadas com facilidade. E a newtoniana também, certo? A diferença vai ser na estrutura algébrica. A mecânica lagrangiana vai ser uma estrutura de derivada segunda, né? E a mecânica hamiltoniana vai ser uma estrutura de derivadas primeiras. Ou seja, ela vai te dar duas equações de primeira ordem na mecânica hamiltoniana, enquanto na lagrangiana vocês vão descobrir que aquilo ali vai ser dt de del L del x ponto, né? E aqui menos dl dv. Essa aqui é a equação de Euler-Lagrange, que é equivalente às equações de Hamilton. Então vocês provavelmente vão aprender isso aqui primeiro, mecânica... Qual é o primeiro curso de mecânica mesmo, antes da analítica? Mecânica geral, vocês provavelmente vão ver isso aqui, né? Não tenho certeza, e depois vocês veem a mecânica hamiltoniana, que é essa aqui. Você consegue usar o teorema de Noether, que é aquele que eu falei para vocês, para, da estrutura lagrangiana, tirar as quantidades conservadas. Ou seja, dependendo... Está vendo que isso aqui é uma função? Mas é uma função engraçada, porque essa função ela toma valores no espaço do estado. Ou seja, você precisa dizer quem é a velocidade e quem é a posição, ela te dá um número. Quem é a velocidade e quem é a posição, ela te dá um número, né? Então, você estuda as simetrias que esse cara aqui tem. Então você vê, nada aqui depende explicitamente do tempo, né? Se esse cara aqui for uma mera dependência de x, então aqui, se você bota uma mesma velocidade, uma mesma posição hoje ou amanhã, a lagrangiana é igual. Então ela tem uma simetria de translação temporal. O teorema de Noether vai mostrar que essa simetria da lagrangiana leva à conservação de energia. Se você, por exemplo, digamos que o seu potencial aqui é o potencial eletrostático. Só que é um potencial eletrostático de um sistema que, ao longo do dia, o campo elétrico vai aumentando. Se o campo elétrico vai aumentando ao longo do dia, então esse cara aqui depende explicitamente do tempo. Então você bota uma dependência no tempo aqui. Significa que se eu faço o experimento de manhã, é diferente de eu fazer o experimento à noite. Então eu perdi a simetria de translação temporal. Eu não tenho mais o teorema de Noether e você vê que a energia não se conserva nesse tipo de situação. Porque a conservação da energia está associada à simetria de translação temporal. Certo? É por isso que teve... Eu já ouvi falar, nunca pesquisei nada sobre, que em alguns casos na relatividade mostra que a energia não se conserva. Praticamente a energia nunca se conserva, se você considerar a relatividade geral. Porque a presença de qualquer coisa faz com que o campo gravitacional, né? Ou seja, que a geometria do seu espaço varie de tempo a tempo, de posição para posição e de tempo a tempo. Então, por exemplo, como o nosso universo está em expansão, um experimento que você faz hoje, um experimento que você faz amanhã, ele está percebendo o universo com uma expansão diferente. Então, a energia não se conserva no espaço, no universo, né? Então, a conservação da energia é uma aproximação. O que é bastante estranho, porque a gente vê a conservação da energia como sendo uma coisa quase que um postulado a priori, né? Mas na verdade não, é uma consequência da simetria de translação temporal quando ela existe. E a maior parte das vezes essas simetrias são aproximadas. Professor, a força é igual a menos a derivada parcial da energia por potencial. Isso. Isso significa que a força ela é direcionada contrária à energia potencial? Se você pegar em muitas dimensões, é isso aqui, né? Menos
gradiente de V, certo? O que acontece aqui? Vamos pegar aquela interpretação que eu falei para vocês. Esse cara aqui é a derivada direcional, certo? Ou seja, isso aqui você pode pensar como sendo o módulo desse cara e cosseno de θ, certo? Produto interno é sempre assim, produto escalar é sempre assim, módulo, módulo, cosseno do ângulo. Então, quando que esse cara aqui é máximo? Quando θ é igual a zero, θ é igual a π, se você quiser pegar só em módulo, né? Então, o gradiente, ele também aponta para a direção que a função mais cresce. Certo? Então, a força é menos a direção que o potencial mais cresce. Certo? Então, basicamente, se você tem uma energia potencial atuando num certo corpo, ela vai puxar o corpo na direção onde ela mais cresce, ou mais decresce, tanto faz. Em módulo, né? Eu tinha visto eu estava fazendo um exercício que tinha uma partícula em duas dimensões. O movimento dela era circular. A energia potencial dela era no eixo X e no eixo Y. Uhum. Que se você derivava ela, dava força, era a força elástica. Uhum. O Kx e o Ky. Uhum. Aí você tinha que provar que essa partícula estava fazendo um movimento circular e que a energia dela era igual a zero. E considerando Energia igual a zero? que a derivada da energia é igual a zero. Aham. Daí, e considerando que era isotrópico, que eu acho que era igual nas duas direções. A força de restauração era igual nas duas direções. Uhum. Então, basicamente, está dizendo que V é igual a uma coisa do tipo menos K x quadrado mais y quadrado. Para ser isotrópico tem que ser assim. Daí isso que ela falou que era para provar que o período é igual no x no y. Isso aí eu consegui fazer. Mas para provar que é circular, daí eu já não sabia como fazer. Daí eu usei do oscilador harmônico e do oscilador harmônico, as equações de posição, velocidade, aceleração. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais entender como que fazia. Mas o exercício queria que você provasse isso resolvendo o problema analiticamente, ou ele queria que você provasse só olhando para a estrutura das equações, só olhando para a estrutura da dinâmica? Não, eu queria que provasse também das contas, aí chegar na vaga mais isso, sabe? Porque basicamente o que você tem é isso aqui, né? Esse potencial é dado por K x quadrado mais y quadrado. A sua força é igual a menos Kx, x chapéu, se você quiser, menos y chapéu. Certo? Então, para você resolver as equações de Newton, o que você tem? Você tem x mx dois pontos igual a menos kx e você tem my dois pontos igual a menos ky. Certo? Então você vai reescrever esse negócio aqui. X dois pontos igual a menos k sobre mx e y dois pontos igual a menos k sobre my. Certo? Quais são as soluções dessas equações? Você já viu? É basicamente o que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou mostrar mais ou menos como que a gente entende essas equações aqui. Então, primeiro eu achei do período que é essa aceleração mais x mais y. Aí eu achei
Só que daí ele queria que você provasse também que ele movimento circular. Desse daí eu sabia fazer. É por isso que eu estava perguntando. Eu não sei qual o nível do exercício, porque a solução dessas equações é assim, ó. X igual a cosseno de raiz de K sobre M é T mais B seno de raiz de K sobre M T. Né? Isso aqui. Só que a raiz é o ômega. Isso é o ômega. Né? Esse cara aqui é o ômega. Né? Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado. Força, mas é isso mesmo. E aí, as condições iniciais fixam A e B. Se você diz que é a posição inicial, digamos, no tempo igual a zero, você fixa A. Se você diz a velocidade inicial no tempo igual a zero, fixa B. Né? Então, você pode reescrever A e B em termos de x0 e v0. Né? E é isso que fecha o nosso... a evolução temporal do sistema. Aí você pode voltar para calcular o quê? Você pode calcular m v ao quadrado sobre 2 mais v. Isso aqui vai ser uma constante de movimento, que vai estar associado a esses caras aqui. Certo? E assim, você vai ver que esse negócio aqui, ele vai ser o seguinte. M v0 ao quadrado sobre 2. Aí você aqui vai ter o AX, né? Porque você tem para o X e para o Y. Então esse cara aqui é o módulo do V0 ao quadrado, porque é a velocidade inicial na direção X e a velocidade inicial na direção Y, mais K x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Eu já sei que é assim porque eu sei que a energia se conserva. Então essa energia vai ser sempre assim. Certo? Mas assim, eu não sei como é que o exercício queria que você resolvesse isso aqui, entendeu? Porque no ponto que você está, isso aqui vocês vão ver, justamente, a solução desse negócio está no espaço de Hilbert, de dimensão 2. Então aquilo que eu estava falando para vocês, isso aqui, ó, vai ser o produto interno da solução dessas equações aqui, ó, que é o espaço de Fourier. Eu sei que ele realmente fez o AX igual a primeira parte que o senhor fez. Ele fez isso aqui. Isso. Ele considerou o tempo igual a zero, depois ele considerou a velocidade no tempo igual a zero, x no tempo igual a zero. Isso. Fez umas manipulações e achou o A e o B, ele colocou naquela equação ali, só que ele fez umas outras coisas ainda. Aí chegou na fórmula da elipse com o A ao quadrado e o B ao quadrado iguais. Daí dá uma circunferência. Só que daí, depois dessa parte em diante, eu não entendi o que ele fez. O que ele pode ter feito é o seguinte, ó. Você pode pensar que isso aqui vale para qualquer tempo. E se ele vale para qualquer tempo, aqui vale também, você pode tirar o zero daqui. E se você chamar isso aqui de um certo raio, e você chamar esse cara aqui de um certo módulo, você dá um nome para esse cara aqui, né, que chama de R, que a gente pode chamar de, sei lá, de U2. Então, basicamente, você está provando que o seu movimento está preso aqui, ó. Ou seja, o seu movimento está preso em mu quadrado sobre 2 mais kr2 igual a uma certa energia inicial fixa. Mas essa aqui é a fórmula da elipse. Você pode pensar que isso aqui é u quadrado dividido por 2 sobre m. Né? Você pode botar até uma raiz aqui e levar esse negócio ao quadrado, mais r ao quadrado dividido por 1 sobre raiz de k ao quadrado. Certo? E aí você tem a fórmula da elipse aqui. Né? Então, você sabe que a energia é conservada, você sabe que a partícula vai estar sempre presa dentro dessa elipse. Certo? Beleza? Mais alguma coisa? Então, deixa eu ver se eu falo rapidinho aqui, porque o que a gente ficou para conversar nessa aula, a gente já está demorando para chegar lá, porque eu queria mostrar para vocês a função exponencial. Só que para chegar na função exponencial, eu comecei a falar para vocês lá atrás do binômio de Newton e vocês não lembravam, ou não tinham visto, né? Então, eu pensei em a gente fazer essa conta.
Ou seja, quanto que é A mais B elevado a N? Né? Vocês lembram disso? Que a gente começou a se questionar sobre esse negócio aqui para fazer aquela fórmula do exponencial. E vocês nunca viram isso, né? Não viram mesmo. Então vamos pensar assim. A mais B vezes A mais B, A mais B. Certo? Vamos pensar o seguinte. Vamos dar um nome para cada um desses fatores, temporariamente. Depois a gente tira o nome, tá certo? Ou seja, eu vou dizer que esse cara aqui é o A1, e esse cara é o B1. Esse é o A2, esse é o B2. Tá certo? Depois eu digo que A1, A2, A3, A4 são todos iguais a A. Tanto faz, tá certo? Mas eu vou fazer esse cara aqui só por simplicidade. N, N. Ok? Agora vamos pensar o que vai acontecer quando eu faço todo o chuveirinho aqui para pegar todas as expressões possíveis. Então eu posso, por exemplo, pegar A1 vezes A2, vezes A3, vezes A4, vezes até o AN. Tá certo? Então eu tenho dos N fatores, eu tenho todos eles sendo A. Mas eu posso pegar A1, A2, B3, A4 e assim por diante. Então, independente da combinação que eu pegue, eu sempre vou ter N fatores, distribuídos sendo alguns A e alguns B, certo? Até aí tudo bem? Beleza. Vamos pensar agora o seguinte, de quantas formas diferentes eu consigo pegar uma certa combinação aqui? Certo? Então vamos dizer que eu peguei K-As. Pego K-As. Certo? Eu quero só saber quantas maneiras diferentes eu consigo pegar K vezes o A aqui. Né? Vamos lá. Eu posso pegar, por exemplo, o A1 vezes A2 até a K. Isso é uma maneira, certo? Mas eu poderia pegar aqui o A2, A1, vezes mesmo, até o AK, por exemplo. Né? Então eu tenho várias permutações possíveis aqui. Oi? Calma, ainda não. Porque eu ainda posso fazer o seguinte ainda, eu posso pular o 2, pular o 1, eu posso começar do 2. Porque eu estou pegando K vezes, e eu estou pegando um K que é menor ou igual a N. Então, em princípio, pode estar faltando alguns dos As aqui, tá certo? E aí eu posso então pular o 1 e começar do A2, depois o A4 e, sei lá, chegar no A, K mais 8, certo? Ou seja, existe uma maneira bastante complicada de eu fazer esse cara aqui, certo? Como é que a gente pensa sobre ela? A gente vai fazer o seguinte. Se eu tenho K entradas aqui, quantas opções de A eu posso escolher como a primeira entrada? N. Então eu tenho N aqui, certo? Tenho N opções aqui. Quantas opções eu tenho para a próxima entrada? N menos 1. Até quanto? Qual o último fator que eu vou ter aqui? Se meu K for igual a 1, é só N, né? Então esse cara aqui é N menos K mais 1. Certo? Você pode pensar aqui que é N menos 0, N menos 1, até N menos K mais 1. Isso está compreensível? Porque se o meu K for igual a 1, isso aqui dá 0, significa que só tem o fator N. Se meu K for igual a 2, significa que eu peguei 2 As, então vai ficar N vezes N menos 1. Certo? Ou seja, se eu multiplico esses fatores aqui, eu vou ter todas as possibilidades. Então, as possibilidades é N vezes N menos 1 vezes N menos 2, 3 pontinhos até N menos K mais 1. Certo? Mas eu poderia continuar aqui. Qual seria o próximo termo se eu fosse continuar? Seria N menos K, N menos K menos 1, até chegar no 1 aqui. Certo? Aí, se eu fizesse isso aqui, eu chegaria no fatorial, certo? Só que eu não posso, porque o que eu tenho, na verdade, é isso. O que eu faço? Eu pego e multiplico em cima e embaixo por isso aqui.
certo? Isso aqui é 1, né? Então, é o fator que eu tinha vezes 1. Só que se eu olhar só para a parte de cima, o que eu vou ter? Se eu olhar só para a parte de cima, eu vou ter n fatorial. E dividido, o que é isso aqui? Certo? Então, essa aqui é o número de maneiras diferentes que eu posso escolher dos meus A's, certo? Combinações diferentes, só que veja, o que eu tentei deixar claro para vocês aqui é que eu estou considerando combinações, essa combinação ela, aparentemente é diferente dessa. Porque quando eu fiz a conta eu falei quantos K's que entrou aqui e quantos K's que entram aqui e assim por diante. Então eu estou considerando que esse estado é diferente desse. Tá certo? Mas a gente sabe que no fim a gente vai colapsar esse negócio e todos os A's vão ser iguais. Pode falar. A gente vai chegar lá. Então, quando eu considero que esse cara é diferente desse cara aqui, o que está acontecendo? Eu estou dizendo que essa permutação aqui não está incluída. Tá certo? O momento que eu escolhi os K índices aqui, ou seja, digamos que eu escolhi aqui um em particular, né? Eu escolhi A1, A3, A8, eu poderia ter escolhido, sei lá, em qualquer ordem, né? A4, A7, A32 e assim por diante. Eu fiz uma dessas escolhas aqui, é um desses números aqui, certo? Mas, né, eu estou considerando que esse cara aqui é um número é uma combinação diferente dessa, 8 e assim por diante. Só que são os mesmos números que vão estar aqui, vão estar presentes aqui embaixo, só que em ordem diferente, certo? Então eu posso me perguntar o seguinte: de quantas maneiras diferentes eu consigo ordenar K elementos? K fatorial. Eu pego esses K's, eu pego esses rótulos aqui, 1, 3, 8, qual que pode entrar aqui primeiro? Pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 8, ou seja, dos K's que eu já escolhi, eu posso agora escolher um deles como sendo a minha primeira entrada. E aí eu posso escolher K-1 como a segunda entrada e assim por diante. Mas como eu estou fazendo K escolhas de K objetos, então é fatorial completo, ou seja, ele vai até o fim. Tá certo? Mas esse é o número de permutações que eu tenho possíveis para cada uma dessas escolhas aqui. Né? Só que as minhas escolhas, elas são simétricas, porque quando eu tiro o rótulo do 1, 2, 3, 4, é tudo A. Então, naturalmente, que se todos esses A são iguais, isso aqui é igual a isso. É o mesmo número. É simplesmente A elevado a K. Certo? Então, eu tenho que dividir por K fatorial. Que é o número de permutações das escolhas de K objetos que você fez antes. Que aí vai ser a distribuição binomial, uma das distribuições mais importantes da estatística, porque através da binomial você constrói a distribuição de Poisson e a distribuição gaussiana, que é a distribuição que a gente usa para tudo. Quando você fala de barra de erro, você está falando de barra de erro de uma distribuição gaussiana, que é filha, de certa forma, de Poisson e binomial. Certo? Então, é extremamente importante. Contar em física é muito importante. Vocês vão ver que uma coisa muito similar a gente vai ter que fazer lá na frente no curso de mecânica e estatística para entender estatística de gases quânticos. Então, aquela brincadeira que eu fiz para vocês aqui, de sair da estatística de posição de partículas para chegar na distribuição de Maxwell-Boltzmann, vocês vão fazer em mecânica estatística para descobrir as estatísticas de Fermi, Dirac e Bose-Einstein, que são as estatísticas dos gases quânticos, né, que tem a ver com tudo que eu falei, daquelas estrelas de nêutrons, corpo negro, está tudo relacionado à estatística quântica. Certo? Isso aqui é a mãe de muita coisa, tá, pessoal? Pensem com bastante carinho sobre essas coisas aqui, porque elas são extremamente úteis. Certo? Bom, mas então a gente sabe como fazer esse cara aqui, né? Então a gente vai falar o seguinte: eu vou ter A mais B elevado a N vai ser igual a... Esse cara aqui é o sinônimo desse aqui. É simplesmente um sinônimo, tá, pessoal? Não é uma matriz coluna. É o
Pois é, mas são essas coisas. A gente tem um número finito de símbolos, né? Na minha tese de doutorado foi uma desgraça, porque é tanto símbolo que você tem que escrever, que aí você faz o V, aí você faz o V redondinho com chapéu, V redondinho com chapéu ponto, V redondinho com um índice aqui, um índice ali, vai ficar um negócio horroroso, entendeu? E dependendo da sua personalidade, se você quiser ser muito rigoroso, você vai botando muitas decorações nos símbolos, vai ficando muito difícil de ler, entendeu? Mas é um problema da matemática. Por isso que a gente usa a letra grega, porque... E índice, então, de tensor, ó, tem gente que vai usar o vetor com índice grego, né? Mas quando for só tem espacial, aí bota romano. Ah, mas quando for de carga, bota um latino maiúsculo. Então você vai encontrar isso aqui tudo como índices com significados diferentes. Esse índice vai ter um significado diferente desse índice, desse aqui. E quando você não começa a botar símbolo aqui atrás da letra também, pode acontecer. Mas veja, esse cara aqui, ele vai estar sempre associado a K elevado a N. Certo? A elevado a K, desculpa, estou ficando doido. K elevado a N, é um negócio totalmente doido. Só que eu sei que quando eu escolho A elevado a K, eu já sei que B tem que ser elevado a N menos K. Certo? E acabou, essa é a opção que eu tenho aqui. Só que não é a única possibilidade. Eu tenho que somar, onde o K pode ser, eu posso ter 0 As aparecendo na minha conta, até N As aparecendo na minha conta. Então, quando eu vou abrir esse negócio aqui, eu faço essa contagem toda para saber todas as possibilidades de escolha de A, mas só para cada uma escolha de A, que eu já fiz toda a contagem, a escolha de B é única também. Certo? Tá certo? Tem que pensar um pouco. Eu sei que eu falei um negócio que pode parecer trivial, mas não é não. Mas pensa um pouco, vocês vão se convencer que uma vez que eu fiz a escolha de quantos A's estão entrando e fiz todas as maneiras que eu posso pegar aquele A, a maneira de escolher B é única. Certo? E aí acabou. Esse cara aqui é a fórmula do binômio de Newton. Extremamente importante, pessoal. O que a gente vai ver agora, que é do binômio de Newton, a exponencial, e da exponencial, as regras, as leis de transformação, elas permeiam tudo que vocês vão ver na física, tá? Então é uma conta bastante importante. Tem, na verdade, a gente vai ver justamente que você consegue deduzir o polinômio de Taylor da exponencial assim. E isso vai ser importante e é não trivial. Porque é o fato de que você encontra o polinômio de Taylor a partir dessa conta aqui que faz a relação entre uma álgebra, entre um grupo de Lie, entre a álgebra do grupo de Lie e o grupo de Lie. Ou seja, das transformações infinitesimais para as transformações globais, você faz uma sequência de transformações infinitesimais. É como se você fosse transformar um giro finito numa sequência infinitesimais de pequenos giros. E isso você vai fazer através de uma estrutura desse tipo aqui. E é essa estrutura, no limite, virar o polinômio de Taylor, que permite a gente usar a exponencial dessas transformações. Então, assim, é extremamente importante, é isso mesmo. Certo? Eu acho que o fatorial aqui, né, entregou. A gente tem 10 minutos, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, a gente queria fazer o quê? Eu queria falar para vocês o que acontece nesse limite aqui. Né? Então, eu quero o meu n indo para infinito, de 1 mais x sobre n elevado a n. Então, é aquela brincadeira. Eu estou fazendo uma transformação e eu estou fazendo ela dividida em n transformações menores, tá certo? E cada uma aplicada na sequência da outra. E eu vou pensar nisso aqui e depois vou tentar mandar o meu n para infinito e ver o que acontece, certo? Só que agora a gente já sabe meio que fazer isso aqui, porque a gente pode pegar esse cara e escrever assim, ó, limite de n indo para infinito de somatório de k igual a 0 até n, né?
E aí eu vou escolher esse cara aqui como sendo A, esse cara como sendo B e esse cara como sendo A. Só que 1 elevado a qualquer número é 1. Então vai sobrar pra gente x sobre n elevado a n, vezes o binômio de Newton. Peraí, aqui é K. Certo? E aí, pessoal? O que a gente faz? Vamos escrever mais explicitamente. Vamos botar aqui. Oi? Não. Fica somatório mesmo. Então, vou fazer assim. N fatorial dividido por K fatorial, N menos K fatorial, x elevado a N e N, x elevado a K, N elevado a K. Certo? E aí? O que vocês acham que pode acontecer aqui? Difícil de ver, né? Então, o truque está aqui. Você poderia apelar para uma certa aproximação de Stirling aqui, mas a gente pode fazer isso depois. Eu posso ensinar essa aproximação para vocês. Antes disso, eu acho que vale a pena a gente pensar no que está acontecendo aqui. Vamos pensar no numerador aqui, e aí a demonstração que eu fiz, ela serve justamente para você entender que a presença de uma razão desse tipo aqui tem um significado especial, certo? Vamos lá. A gente viu que esse cara era assim, ó, n menos 1, vou botar n menos 2, n menos 2, até n menos k mais 1, certo? Quantos fatores tem aqui? K fatores, né? Lembra, a gente fez isso aí. A gente está escolhendo os Ks, As. Então aqui eu tenho K fatores. Certo? E aqui eu tenho o quê? N elevado a K. Certo? Só que veja o seguinte. Eu pego esse produto aqui no fatorial, para a construção do meu fatorial, e posso transformar num polinômio. É um polinômio complicado, mas eu posso. Eu posso pegar n vezes n vezes n, então eu vou ter um termo que vai ser assim. N elevado a K. Certo? Todos os outros fatores aqui, eles vão ter um termo complicado aqui na frente, tá certo? Só que aqui vai ser n elevado a k menos 1. Porque se eu não peguei todos os n, significa que uma certa hora eu peguei o k mais 1, peguei o 2. Pelo menos um dos caras que eu peguei não é n. É um termo assim, certo? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Limite de n indo para infinito, de soma de k de 0 até n, e aqui vai ficar assim, nk mais alfa, que depende de k e n, né? Mas eu vou botar aqui só por completeza, tá? N elevado a k menos 1, mais outros termos todos, dividido por k fatorial. Seria o número que vai aparecer aqui, ó. Teria que ver como é que ele seria, né? Por exemplo, pode ser menos 1, pode ser menos... Vai ser, né? Quando eu pego n vezes menos 1, vezes n, vezes n, vai ser só 1 menos 1. Mas eu tenho que somar com outro caso, que vai ser n vezes menos 2, vezes n vezes... Então vai ser menos 1 mais menos 2 mais menos 3 e assim por diante. Então vai ser tipo, o que a gente chama de uma função harmônica, tá? É a soma dos números inteiros. Então esse vão ser os termos que vão aparecer aqui, eles vão ser mais complicados, mas eles não dependem aqui. Isso. Eles não vão depender de n, eles não vão ser proporcionais a n, tá certo? E aí eu vou pegar todos os outros termos aqui. E eu vou ter esse cara aqui dividido por n elevado a k vezes x elevado a k. Certo? Né? Esse cara aqui sobrou, não mexi nele. Esse dividido por esse eu escrevi dessa outra forma. E a minha expressão agora é essa. Agora, é claro que a gente precisa provar que a série converge para poder provar
que eu posso trocar o limite com o somatório. Isso não é trivial, vocês vão ver isso em cálculo. Não sei se vocês já começaram a ver séries, mas isso aqui é bastante delicado, tá certo? Quando vocês virem isso em séries, vocês vão ver que nem sempre você pode trocar a ordem do somatório com a integral, porque numa situação vai convergir, na outra não, vai ficar uma coisa ambígua. Então, oi? Quando converge, pode. É um teorema que garante isso. Sim, sim. Talvez. Porque vocês vão ver a série de Loran lá, que é a série que vai ter termos, em vez de ter só potências positivas, você pode ter potências negativas também. Mas aí para definir a série de Loran é um pouco mais difícil, mas seria a extensão da série de Taylor. Professor, na integral de ordem, quando converge, fica um número. Quando diverge, ou não existe ou é infinito. Isso. Tem aparecido? Isso. É a mesma coisa. De certa forma, é a mesma coisa. Então, se eu penso que eu posso trocar o limite de posição, o que vai acontecer aqui, ó, quando eu dividir esse cara aqui? Esse aqui vai dar elevado a k menos k, que é 1, certo? Mas esse aqui vai ficar n menos 1. O outro n menos 2, n menos 3. No limite, todos esses caras aqui vão para zero. Sobra só o 1 aqui. Então, no limite, isso aqui vai ficar a soma de k indo de 0 até infinito, de x elevado a k sobre k fatorial, que é a série de Taylor completa. Certo? Ou seja, isso aqui é a definição de exponencial de x. Certo? Vocês já tinham visto isso? Já tinham visto? Então, eu só dividi cada termo aqui, ó. Isso, eu tinha que ter tirado daqui, né? Eu dividi aqui. Aquele termo dividido por n menos 1, Isso. Quando o n vai para infinito, esse cara vai para zero, vai para zero, vai para zero, vai para zero. E olha que legal, pessoal. X aqui é um número, né? Mas eu poderia ter botado uma matriz aqui. Né? Eu poderia falar o seguinte. Eu posso pegar uma matriz 2 por 2, mais uma matriz 2 por 2 aqui, dividido por n elevado a n. E posso fazer. Só tem multiplicação matricial. Isso aqui é a identidade, essa é a matriz 2 por 2, isso aqui vai convergir para a exponencial de n. Então, quando você pegar a exponencial de uma matriz, ou às vezes de um operador diferencial, o significado vem justamente da compreensão dessa fórmula aqui, ó. E está intimamente relacionado com o grupo de Lie, certo? Ou seja, como que pequenas transformações se compõem para gerar uma transformação maior. Tudo que vocês vão ver em mecânica quântica, pessoal, é isso aqui, ó. Tudo, tá? O comutador, os estados, tudo nasce desse cara aqui. Que é dali que você sai dos operadores do que a gente chama de geradores para as transformações finitas, certo? Então é bastante importante. Mas aí isso a gente vê na próxima aula. Eu quero dar um exemplo dessas coisas aqui. É claro que eu não vou fazer matriz ainda, logo no começo da próxima aula, mas eu vou tentar ver se até o final eu mostro exponencial de matriz e como que isso aí realmente dá pra gente o grupo de rotação. E aí eu fecho essa parte de mecânica quântica e a gente vai para a próxima parte do curso, beleza? Mas é isso, pessoal.